Caríssimos irmãos e irmãs, a partir de Roma, de onde me encontro, a minha cordial saudação para todos e para cada um de vós. Preparamo-nos para a festa do Santo Anjo de Portugal e iniciamos assim o nosso tríduo, que esperamos possa trazer muitos frutos e bênçãos de Deus para cada um de nós. Comecemos com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e omnipotente, que destinastes a cada nação o seu anjo da guarda, concedei que pela intercessão e patrocínio do Anjo de Portugal sejamos livres de todas as adversidades. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quando falamos, queridos irmãos e irmãs, da existência de anjos da guarda das nações, falamos de uma verdade de fé que é afirmada tanto pela Sagrada Escritura quanto pela tradição. No Antigo Testamento, encontramos, principalmente no livro de Daniel, a citação sobre os anjos protetores dos gregos, dos persas e até do povo de Israel. No capítulo 10 do livro de Daniel, São Gabriel, falando ao profeta, lhe explica que os gregos e os persas estavam a lutar entre si, mas tinham também dois anjos, um anjo da guarda dos persas e um anjo da guarda dos gregos, que velavam para o bem daqueles povos. O arcanjo São Miguel ocupa também um lugar muito especial, porque ele é também chamado protetor do povo de Israel. O anjo Gabriel dizia ao profeta Daniel: "O príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Agora tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Contudo, eu te declararei o que está gravado na Escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe." No Novo Testamento, encontramos a explicação da vinda de São Paulo para a Europa. Num sonho, aparece-lhe um macedônio que lhe pede para vir evangelizar a Europa. Atos dos Apóstolos 16. De noite apareceu a Paulo esta visão. Estava ali de pé um homem da Macedônia que lhe rogava: "Passa à Macedônia e ajuda-nos." E quando ele teve esta visão, procurávamos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciarmos o Evangelho. Era o anjo da guarda da Europa que chamava o apóstolo dos gentios para vir em ajuda dos povos ocidentais. Por isso, nós cristãos europeus bem devemos agradecer a este nobre anjo da guarda que, olhando continuamente a face do Pai, viu cada um de nós e intercedeu para que a Europa se tornasse discípula e filha no sangue de Cristo Salvador. São Basílio Magno ensinava que a existência de anjos protetores das nações fora já ensinada por Moisés e pelos profetas, ou seja, que encontrava o seu fundamento no Antigo Testamento. Vimos já uma parte no livro de Daniel. Numa obra de São Basílio Magno, ele diz: "São numerosos os anjos estabelecidos para proteger e guardar cada povo a eles confiados." Um outro autor, o Pseudo-Dionísio, dizia que as nações têm próprios anjos protetores para as guiar e salvar. Segundo este autor, os anjos da guarda das nações pertencem ao coro dos principados, portanto, à terceira hierarquia: principados, arcanjos e anjos.
E os principados, como o seu nome indica, estão revestidos de uma autoridade especial. São os que presidem os reinos, as províncias e as dioceses. Em Portugal, entre nós, esta devoção ao Santo Anjo da Guarda é bem antiga. Tem as suas origens no início da formação do nosso país como nação e reino. Dom Afonso Henriques, fundador e primeiro rei da nossa nação, tinha uma grande devoção a São Miguel Arcanjo. E a tradição narra-nos a ação do Santo Anjo da Guarda de Portugal, tanto na Batalha de Ourique quanto na conquista de Santarém, e como a sua ação foi decisiva para a vitória das forças de Dom Afonso Henriques sobre os invasores muçulmanos. Um pouco antes da Batalha de Ourique, no dia 25 de julho de 1139, apareceu o arcanjo São Miguel ao jovem Afonso Henriques, dizendo-lhe: "Sois amado do Senhor, porque pôs sobre vós e sobre a vossa geração os olhos da sua misericórdia." Em seguida, declara o próprio rei: "Prostrado em terra, com muita reverência, venerei o embaixador e quem o mandava. Posto em oração, vi à parte direita contra o nascente um raio resplandecente, indo-se pouco a pouco clareando. E pondo de propósito os olhos para aquela parte, vi de repente no próprio raio o sinal da cruz, mais resplandecente que o sol, e um grupo grande de mancebos resplandecentes, os quais creio que seriam os santos anjos." Finalmente, o rei, maravilhado com a visão, vê Nosso Senhor, que lhe diz: "Não te apareci deste modo para aumentar a tua fé, mas para fortalecer o teu coração neste conflito e fundar os princípios do teu reino sobre pedra firme. Confia, Afonso, porque não só vencerás esta batalha, mas todas as outras em que lutares contra os inimigos da minha cruz. E para que os teus descendentes saibam quem lhes dá o reino, comporás o escudo de tuas armas do preço com que eu remi o género humano e daquele porque fui comprado pelos judeus." Inesperadamente, o exército moro saiu ao encontro dos cristãos portugueses e, apesar da inferioridade numérica, Dom Afonso Henriques e as suas tropas venceram a batalha. Assim, Dom Afonso Henriques decidiu que a bandeira portuguesa passaria a ter 5 escudetes, cada qual com 5 bezantes, representando as 5 chagas de Jesus Cristo e os 5 reis mouros vencidos na batalha. Ainda hoje, este milagre está representado no brasão de armas de Portugal. Num outro episódio do esforço de Dom Afonso Henriques para confirmar o reino de Portugal, a conquista de Santarém, em 1147, encontramos de novo a presença e a ação de São Miguel. E é por isso que, para muitos, este é o anjo da guarda de Portugal. Quando se encontrava no meio dos combates, Afonso Henriques vê junto de si um braço levantado, brandindo uma espada, e percebe claramente que o anjo do Senhor estava a seu lado para protegê-lo. Quando os combates estavam na sua fase mais renhida e sangrenta, o braço angélico começou a desferir golpes mortais contra os mouros, os quais fugiam aterrorizados e deixavam o campo de batalha à mercê dos soldados cristãos. Os próprios soldados mouros, presos durante a batalha, confessaram ter visto o braço angélico armado com a espada e a deferir-lhes golpes mortais. E é por causa deste culto e veneração tão antigos em Portugal que o rei Dom Manuel I, em 1504, pediu ao Papa Júlio II que instituísse a festa do Anjo Custódio do Reino. Seria o seu sucessor, o Papa Leão X, a autorizar a realização desta festa no 3º domingo de julho. Depois, a devoção ao Anjo da Guarda de Portugal quase desapareceu.
Somente em 1952 foi mandada inserir no calendário litúrgico de Portugal pelo Papa Pio XII e a sua comemoração seria no dia 10 de junho. Com certeza, para a restauração desta festa foram decisivas as aparições aos pastorinhos de Fátima em 1916. Aparições daquele anjo que se apresentou como anjo de Portugal, anjo da paz, anjo da Eucaristia. E ao revelar-se a si mesmo como eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal, é o próprio Santo Anjo que confirma esta verdade de fé sobre a existência dos anjos da guarda das nações. Podemos, portanto, orgulhar-nos, com santo orgulho, de que Portugal é o único país com culto público oficializado ao seu anjo da guarda, e ele foi o único anjo da guarda de uma nação que apareceu aos homens. Neste tríduo, contemplamos as 3 aparições do anjo de Portugal aos pastorinhos Lúcia, Francisco e Jacinta. Na sua primeira aparição, na primavera de 1916, o Santo Anjo de Portugal revela-se também como mestre de oração. Das memórias da irmã Lúcia, sabemos como decorreu esta primeira aparição. São estas as suas palavras. Por este tempo, o Francisco e a Jacinta pediram e obtiveram licença dos pais para começarem a guardar o seu rebanho. Um belo dia, fomos com as nossas ovelhinhas para uma propriedade de meus pais que fica ao fundo do dito monte voltado ao nascente. Aí, pela manhã, começou a chover, uma chuva miudinha, pouco mais que orvalho. Subimos a encosta do monte, seguidos das nossas ovelhinhas, em procura de um rochedo que nos servisse de abrigo. Foi então, pela primeira vez, que entramos nessa caverna abençoada. Aí passamos o dia, apesar de a chuva haver passado e de o sol se haver descoberto, lindo e claro. Comemos a nossa merenda, rezamos o nosso terço, talvez, como dizia a irmã Lúcia, aquele terço abreviado, onde nas contas grandes se dizia apenas Pai Nosso e nas pequenas Ave Maria. Talvez uma oração ainda não muito perfeita. Continua a irmã Lúcia. Terminada a nossa reza, começávamos a jogar as pedrinhas. Alguns momentos havia que jogávamos, e eis que um vento forte sacode as árvores e faz-nos levantar a vista para ver o que se passava, pois o dia estava sereno. Vemos então que sobre o olival se encaminhava para nós a tal figura de que já falei. A Jacinta e o Francisco ainda nunca a tinham visto, nem eu lhes havia falado nela. À maneira que se aproximava, íamos divisando as feições. Um jovem, dos seus 14 a 15 anos, mais branco que se fora de neve, que o sol tornava transparente, como se fora de cristal e de uma grande beleza. Ao chegar junto de nós, disse: Não temais, sou o anjo da paz, orai comigo. E, ajoelhando em terra, curvou a fronte até ao chão e fez-nos repetir 3 vezes estas palavras: Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Depois, erguendo-se, disse: Orai assim. Os corações de Jesus e de Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Por 2 vezes, o anjo dirige-se aos pastorinhos, querendo explicar como se reza. Orai comigo, orai assim. E por isso dizemos que o anjo de Portugal, nesta primeira aparição, se apresenta como modelo da oração. Quando nós falamos da oração, dizemos que é o esforço
por uma intimidade com Deus. É o zelo pela adoração. É a prontidão para a intercessão. Ou seja, rezar é ser íntimo de Deus, é querer adorá-lo, é estar pronto a interceder. Como diz o Catecismo, a oração é a relação viva dos filhos de Deus com o seu Pai infinitamente bom, com o seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo. A nossa oração é sempre uma relação viva com as três pessoas da Santíssima Trindade. E por isso, continua o Catecismo, a vida de oração consiste em estar habitualmente na presença do Deus três vezes santo e em comunhão com Ele. Jamais podemos esquecer as palavras do Evangelho de São Mateus no capítulo 18, versículo 10. Os santos anjos contemplam sem cessar a face do Pai que está no céu. Assim, a vida de oração é aquela vida, aquilo que mais nos assemelha e aproxima aos santos anjos. De fato, só o homem e os anjos são capazes de rezar ao Pai, pois só eles são capazes de reconhecer que o nome do Senhor é grande em toda a terra. Salmo 8. Nós sabemos que os santos anjos cooperam em todas as nossas boas obras. Sabemos que eles participam da nossa vida, das nossas atividades. Mas se há uma atividade onde eles especialmente estão presentes, é no glorioso serviço da adoração de Deus e na obra da salvação das almas. Os santos anjos querem realmente, com toda a sua força, que nós, homens, não nos afastemos de Deus. Nós conhecemos diversas formas de oração. Já falamos de algumas. A oração de adoração, a oração de contemplação e a oração de intercessão. Nos santos anjos, a adoração de Deus vem em primeiro lugar. Eles contemplam incessantemente a face do Pai. Aos anjos que apareceram na noite do nascimento do menino Jesus em Belém, escutamos o hino Glória a Deus no mais alto dos céus. Sim, devemos glorificar Deus, glorificá-lo, bendizê-lo, adorá-lo. No livro do Apocalipse, São João narra ainda: ouvi a voz de muitos anjos e vi-os à volta do trono e diziam em alta voz: digno é o Cordeiro de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e a bênção. E numa outra parte do mesmo livro do Apocalipse, dizia o anjo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Também para nós, na nossa oração, a adoração de Deus deve ser o mais importante. A adoração é esta primeira atitude do homem que se reconhece criatura diante do seu Criador. A adoração do Deus três vezes santo enche-nos de humildade, dá segurança às nossas súplicas. Eu posso ter quase a certeza que, adorando o Deus três vezes santo, a minha súplica será atendida. Depois da oração de adoração, vem a oração de contemplação. É uma oração mais silenciosa, é a oração do silêncio, a oração do escutar. É a oração onde nós silenciamos para escutar a palavra de Deus, para acolher esta palavra e depois colocá-la em prática na nossa vida.
A oração de contemplação é, portanto, este olhar amoroso para Deus e para as glórias do seu reino. Segundo as palavras de São Paulo, hoje vemos por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Recordemos de novo Mateus 18, 10. Os santos anjos contemplam continuamente a face do Pai que está nos céus. É a oração de contemplação, irmãos e irmãs, que nos dá a força do amor perseverante. É a contemplação que nos ajuda para depois realizarmos a oração de intercessão. A oração de intercessão é aquela oração do estar aqui em lugar dos outros. Eu intercedo pelos outros, eu rezo pelos outros, eu peço a Deus pelos outros. Isto quer dizer que, na união com Deus, ou seja, quando nós estamos em oração, queremos também levar conosco o irmão de longe ou de perto. Queremos responsabilizar-nos por aqueles que devemos apresentar diante de Deus. Queremos estar diante de Deus com estes irmãos e por estes irmãos. Também os santos anjos contemplam a Deus e o louvam. Mas, além disso, eles continuam a tomar a seu cuidado aqueles que estão na terra. Ou seja, enquanto os anjos contemplam e louvam Deus, simultaneamente tomam conta de nós. A sua intercessão, a intercessão dos anjos, é o mais alto serviço que prestam ao desígnio de Deus. Por isso nós podemos e devemos pedir-lhes que intercedam por nós e por todo o mundo. Que os santos anjos venham a nós e nos ensinem a rezar e como rezar, como fez o anjo de Portugal. Este é um sinal da sua intercessão e do seu interesse por nós. Da nossa parte, esta oração de intercessão é uma oração de súplica, ou seja, como diz o Catecismo, a nossa oração de súplica já é uma resposta. Uma resposta a Deus, ao seu lamento, por cada vez que o homem se afasta dele ou o rejeita. O profeta Jeremias tem uma palavra muito bela, mas também muito forte a respeito desta rejeição. Abandonou-me a mim, disse o Senhor, nascente de águas vivas, e foi escavar cisternas fendidas. Cada vez que o homem se afasta de Deus, abandona a nascente das águas vivas e vai escavar, vai trabalhar arduamente por cisternas fendidas, furadas. E por isso a nossa intercessão por nós e por estes irmãos, para que voltem de novo ao Deus vivo, ao Deus nascente de águas vivas. Por isso, para que a nossa oração seja digna de ser oferecida pelos santos anjos ao Deus uno e trino, é importante aprendermos a arte da oração. O Catecismo da Igreja Católica, na sua 4ª parte, dá-nos um fundamento seguro e firmemente acurado na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja sobre a oração cristã. E por isso gostaria de recomendar que lessem, meditassem esta 4ª parte do Catecismo da Igreja Católica. Voltemos de novo à Loca do Cabeço, à aparição do anjo. E o anjo, depois de se apresentar aos pastorinhos, ajoelhando em terra, curvou a fronte até ao chão. Os anjos são o nosso modelo no louvor a Deus, na adoração. Eles contemplam, como já disse tantas vezes, a face de Deus, do Pai que está nos céus.
E por isso nós, nas nossas ações, nas nossas tarefas, esforçamo-nos por imitar as virtudes, as ações dos santos anjos. O anjo ajoelha em terra. Não devemos estranhar que o anjo ensine a rezar também com o corpo, apesar de ele não ter corpo, mas na aparição ele aparece, manifesta-se como um jovem e assim se ajoelha diante dos pastorinhos. Não devemos, portanto, estranhar que o anjo também nos ensina a rezar, não só com palavras, mas também com atitudes do nosso corpo, porque nós, seres humanos, somos corpo e espírito. E por isso experimentamos esta necessidade de traduzir exteriormente os nossos sentimentos. Quando gostamos de alguém, não é suficiente dizer a essa pessoa: eu gosto de ti. Abraçamo-la, beijamo-la. Manifestamos com o nosso corpo aquilo que vai no nosso coração. Por isso nós também devemos rezar com todo o nosso ser, para dar à nossa súplica a maior força possível. É em santa reverência que os anjos se estremecem diante da majestade divina. Por isso, a primeira coisa que eles ensinam ao homem é a profunda reverência diante de Deus. Temos este exemplo, seja com Moisés, no Monte Horeb, quando viu o Senhor na sarça ardente, tira o calçado dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Ou então, na visão do profeta Isaías, os serafins que adoravam Deus, com as asas cobriam o rosto e cobriam os pés em atitude de reverência. Ou no livro do Apocalipse, os anciãos prostram-se diante daquele que está sentado no trono. A reverência que os santos anjos nos ensinam é uma manifestação do santo temor de Deus. E este santo temor é condição fundamental para toda a nossa compostura correta diante de Deus. Deveríamos examinar bem as nossas atitudes, os nossos gestos, as nossas posições quando estamos em oração. O homem que teme a Deus, que tem uma compostura correta diante dele, recebe a promessa que encontramos no livro dos Salmos. O anjo do Senhor assenta os seus arraiais em redor dos que o temem e os salva. Queridos irmãos e irmãs, na obra dos santos anjos devemos rezar muito, de bom grado, com alegria, tão fervorosamente como os santos anjos, com intensidade e amor. Acreditemos na promessa do anjo de Portugal. Os corações de Jesus e de Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Depois que o anjo se ajoelha, ele ensina algumas orações. A oração: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Esta oração que o santo anjo ensina cumpre o duplo mandamento do amor a Deus e do amor ao próximo. Nós queremos adorar a Deus, amá-lo, manifestar-lhe a nossa fé, a nossa esperança, mas também queremos ajudar-nos uns aos outros no caminho que conduz ao Pai Celeste. Não devemos estranhar que o anjo tenha ensinado uma fórmula para a oração. Afinal, também Jesus aprendeu a orar segundo o seu coração de homem. Aprendeu as fórmulas de oração de um judeu com sua mãe, Maria Santíssima. Por isso, também para nós, a oração vocal é um elemento indispensável da vida cristã. Os discípulos de Jesus, atraídos pela sua oração silenciosa, pediram-lhes: Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus ensinou-lhes uma oração vocal que todos nós conhecemos, o Pai Nosso. Esta oração do anjo, meu Deus, eu creio, adoro, espero, amo-vos,
é a resposta ao tenho sede do Senhor na cruz. Porque também nós, com Jesus, devemos ter sede pela salvação das almas. Os santos anjos querem estimular-nos mais para esta boa obra. Como escreve São João, nisto conhecemos o amor. Ele deu a sua vida por nós e nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Como podemos fazer isto? Na carta aos Gálatas, São Paulo diz: carregai o peso uns dos outros. São João diz: intercedei a Deus pelos pecadores. E São Tiago: levai os desviados à conversão. Estes elementos, irmãos, encontramos na oração que o Santo Anjo de Portugal ensinou. Nós queremos interceder, juntamente com Jesus e com os santos anjos, por todos os homens. A nossa oração de intercessão é a oração que nos conforma mais de perto com a oração de Jesus. Interceder, pedir a favor de outrem, é próprio de um coração conforme com a misericórdia de Deus. Se queremos que o nosso coração seja semelhante ao coração misericordioso de Jesus, a oração de intercessão, a oração de pedido a favor de outro, é isto que nos conforma ao coração do Senhor. Porque na intercessão, aquele que ora não olha aos próprios interesses, mas olha aos interesses dos outros. Chega até a rezar pelos que lhe fazem mal. Assim como Jesus, que na sua oração leva os homens e oferece-os ao Pai, oferecendo-se a si mesmo, também nós, unidos a Jesus, queremos colaborar. Para isso temos a preciosa ajuda dos santos anjos. São eles os mensageiros e os servos do projeto divino de salvação. Como diz o autor da carta aos Hebreus, não são eles todos espíritos ao serviço de Deus, enviados a fim de exercerem um ministério a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Por isso, os santos anjos e o anjo da guarda de Portugal ensinam-nos a rezar e a pedir pela salvação dos outros homens. Na obra dos santos anjos, queremos levar a sério o ensinamento do Santo Anjo de Portugal de pedir perdão pelos outros. A obra dos santos anjos nasceu em resposta dos sinais dos tempos para colocar a ajuda dos santos anjos nos conflitos espirituais que se estão esboçando, por exemplo, no ateísmo, na diminuição da fé. Queremos assim colaborar intimamente com os santos anjos. Queremos empenhar-nos com eles para a edificação e a consolidação do reino de Deus na terra. E isto faz-se pela oração de intercessão ou oração de petição. A oração de petição, intercessão, é aquela oração que traduz a consciência da nossa relação com Deus. Criaturas, enquanto criaturas, não somos a nossa origem, não somos donos das adversidades, nem somos sequer o nosso fim último. Pecadores, sabemos que enquanto tal nos afastamos do nosso Pai. E quando nós intercedemos, quando nós pedimos, esta oração de petição já é um regresso ao Pai. Por isso, pedir por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não amam a Deus, já é pedir que todos estes homens e mulheres voltem para Deus. Um outro ensinamento do anjo nesta oração aos pastorinhos é o pedido de perdão. Peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. O pedido de perdão, diz o Catecismo, é o primeiro movimento da oração de petição.
A humildade confiante repõe-nos na luz da comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, bem como dos homens uns com os outros. Quando pedimos perdão, aproximamo-nos de Deus e dos nossos irmãos. Confiemos nesta palavra que São João nos deixou na sua primeira carta. Seja o que for que lhe peçamos, recebê-lo-emos. Deus mobiliza os santos anjos e os homens para a salvação. E uma vez que a miséria destes tempos é, sobretudo, uma miséria espiritual, uma miséria de fé, e por isso nós rezamos: peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Uma vez que esta é a grande miséria deste tempo, o santo anjo, que vê Deus, ele é quem melhor pode dirigir a nossa vontade e as nossas forças. Ele é quem melhor nos pode ajudar nesta grande tarefa. E é neste sentido que nós, na obra dos Santos Anjos, fazemos a consagração ao Santo Anjo da Guarda. Através dela, tornamo-nos mais abertos para os serviços de Anjo da Guarda na terra, especialmente para as obras espirituais e corporais de misericórdia. Diz o Catecismo que as obras de misericórdia são as ações caridosas pelas quais vamos em ajuda do nosso próximo, nas suas necessidades corporais e espirituais. Instruir, aconselhar, consolar, confortar, são obras de misericórdia espirituais, como perdoar e suportar com paciência. Queremos rezar e interceder para que estas almas em perigo ou transviadas sejam ajudadas com meios espirituais de intercessão e expiação, de obras de misericórdia, até que de novo, firmemente, estas almas estejam no solo de Deus e da Santa Igreja. Somos chamados assim a ser anjos da guarda visíveis em favor dos nossos semelhantes, em intercessão viva, em amor desinteressado, em misericórdia servidora. Queremos ajudar todos os homens, sem distinção de tempo e lugar. Queremos pedir perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não amam a Deus, assim como fez Jesus do alto da cruz. Perdoa-lhes, ó Pai, porque não sabem o que fazem. Além disso, temos a garantia da sua palavra: tudo quanto pedirdes orando, crede que o recebereis e o obtereis. Acreditamos, irmãos, que o perdão é o cume da oração cristã. É talvez a forma mais bela de oração, porque o perdão testemunha que no nosso mundo o amor é mais forte que o pecado. O perdão é a condição fundamental da reconciliação dos filhos de Deus com o seu Pai e dos homens entre si. O Catecismo diz que toda a vida da Igreja beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. Agradecemos nós, na obra dos Santos Anjos, por esta comunhão com eles, uma comunhão no combate espiritual pelo reino de Deus. Devemos alegrar-nos por esta comunhão que oferece tanta ajuda e proteção. Esforcemo-nos por dar aos santos anjos tanto espaço quanto possível em nossa vida e atividade, a fim de que eles possam atuar através de nós e conosco para a glória de Deus e para a salvação do mundo. Queremos praticar e viver o amor à oração, ao colóquio com Deus. Se possível, participar de cada dia na Santa Missa e visitar o Santíssimo Sacramento. Ser fiel à oração do terço e à leitura espiritual. Queremos cultivar a prática de viver conscientemente na presença de Deus, a exemplo e com a ajuda dos santos anjos da guarda. Sirva-nos de exemplo o Santo Anjo de Portugal, que se prostrou em adoração e ensinou a falar com Deus.
Dizia o cardeal Journet que os anjos revelam-se àqueles que os conhecem e que os invocam. Em Portugal, fomos beneficiados com a revelação do anjo da guarda. Cabe a nós não deixarmos diminuir esta devoção. Os anjos só se revelam àqueles que os conhecem e que os invocam. Santo anjo da guarda de Portugal, guardai o povo que vos invoca, para que todos cheguemos ao porto da salvação. Juntemos a nossa voz à voz dos anjos, cantando louvor ao Pai, honra ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, na sua Imaculada Conceição, de Santo António de Lisboa e do Santo Anjo da Guarda de Portugal, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.